Você já ouviu falar em cultos onde as pessoas dizem que viam crentes pulando no poder, tendo manifestações que assustavam até mesmo os visitantes? Você consegue se imaginar estando em um culto onde você foi para ouvir a palavra e de repente o pregador no meio da pregação, ele começa a pular e as pessoas começam a flutuar? Hoje nós vamos voltar ao início das Assembleias de Deus do Brasil e vamos contar uma das maiores polêmicas envolvendo Gunnar Wingre. Esse é o quadro Fatos Escondidos da Assembleia de Deus. Tudo começou no ano de 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram a Belém do Pará. Eles vieram influenciados pelo avivamento pentecostal dos Estados Unidos. Vieram pregando algumas coisas que assustavam muita gente naquela época. Batismo no Espírito Santo, curas, profecias, línguas estranhas e cultos extremamente intensos. Muitos acreditavam que os cultos pentecostais eram exagerados e até mesmo perigosos. Relatos antigos afirmam que os cultos dirigidos por Gunnar Wingre era tão intenso que as pessoas gritavam, pulavam e se jogavam ao chão durante os longos períodos de oração que Gunnar fazia diante dos cultos. Moradores de Belém começaram a espalhar as histórias. Alguns afirmavam: os crentes estão ficando loucos. Já outros diziam: os crentes estão voando dentro da igreja. Claro que muitos desses relatos eram exagerados do povo daquela época, mas existem também relatos positivos que afirmam que os cultos chamavam atenção pelas manifestações emocionais e espirituais. Mas a parte mais misteriosa veio de boatos espalhados pela população. Algumas pessoas afirmavam que durante o culto, crentes caíam no chão, pulavam sobre os bancos. Com o passar dos tempos, a história foi aumentando cada vez mais em Belém do Pará. Eles afirmavam agora que na igreja dos pentecostais os crentes estavam voando. Não existe provas concretas de que no culto pentecostal daquele tempo os crentes realmente voavam. Porém, os cultos eram tão intensos que acabaram criando medo e curiosidade também na cidade de Belém. Os primeiros crentes, ou aqueles que acreditavam na doutrina pentecostal, acabaram sendo perseguidos, sendo expulsos das suas respectivas igrejas tradicionais e sendo chamados de hereges, fanáticos e perturbadores. Enquanto muitos criticavam, a Igreja Assembleia de Deus crescia. De cultos de casas simples, nasceu uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. Mais de 100 anos depois, a história das igrejas pentecostais, dos seus cultos gloriosos, ainda impressionam os novos crentes, ainda influencia a nova geração. Algumas dessas histórias foram exageradas com o tempo, outras viraram até lendas entre nós. Mas uma coisa é certa, os primeiros cultos pentecostais marcaram profundamente a história do cristianismo brasileiro. E você, já ouviu alguma história misteriosa que acontecia durante os cultos pentecostais? Comenta aqui embaixo e se inscreva no canal.